Boa tarde, pessoal. Nós vamos proceder aqui à resolução da lista 7, que envolve um pouco dos nossos estudos sobre campos conservativos e a sua relação com energia potencial. Essa lista serve de base para que nós possamos aprimorar um pouco as nossas ideias que já foram expostas aí em outros vídeos. Bom, o primeiro exercício dessa lista indica o seguinte: uma figura, ela mostra uma haste fina de comprimento L. Então, exercício 1, ele menciona uma estrutura como um pêndulo, né? Ele tem uma estrutura fina, dessa maneira, em haste, que tem um comprimento L, dado em um ângulo θ0. Aqui ele informa que tem uma massa presa a esse fio. Essa massa M tem uma velocidade inicial V0 e o sentido da trajetória do pêndulo é o sentido em direção ao centro. Bom, a ideia que ele quer que a gente explore nesse exercício aí é a seguinte: qual é o trabalho realizado pela força gravitacional, né, sobre a bola, pela força gravitacional? Qual é a variação de energia potencial do sistema bola-terra? Nós comentamos isso. Se a energia potencial gravitacional, no item C, é tomada como zero no ponto mais baixo da circunferência, ou seja, qual é o seu valor no momento que a bola é liberada, e ele pergunta sobre as respostas do item A, e se esse aumenta, ou diminui, permanecem, ou são os mesmos se o ângulo θ aumentar. Bom, a primeira consideração que a gente precisaria fazer é que no item A ele menciona qual é o trabalho realizado pela força gravitacional. Nós aprendemos aí que a força gravitacional é uma associação de trabalho onde você tem a massa, a gravidade envolvida e a distância. O grande X da questão aqui é essa distância, como que eu vou interpretar ela de acordo com esse desenho. E aí a ideia seria pensar na geometria desse desenho em termos do caminho que essa esfera vai percorrer até chegar ao ponto central, no eixo central dessa estrutura. Então a ideia não era difícil de ser imaginada, porque se você pensar, né, na distância horizontal em relação ao ponto onde ela está atualmente e até o ponto onde ela vai passar, você tem um gradiente de comprimento L, de altura. Então você tem uma distância L. Uma distância que eu vou chamar de H, que é a altura. Por sua vez, se você observar bem, você pode extrair essa informação do ângulo θ que você tem dado, ou seja, essa informação é obtida pelo cosseno, uma vez que você tem uma associação com cateto adjacente, no caso aqui eu vou chamar de alfa, pela hipotenusa que é L, considerando que você está trabalhando num triângulo do tipo retângulo. Então, o nosso alfa aqui, ele seria escrito como L cosseno θ0. E aí, o que você tem é que essa distância H, né, ela poderia ser expressa como sendo a variação de quem? De L, que é o comprimento do seu fio, menos essa contribuição alfa que eu tenho aqui, ó, que é o L menos o cosseno de θ0. Ou seja, esse H, ele é, na verdade, o papel que o D vai executar no cálculo dessa ação da força gravitacional, uma vez que ela depende da gravidade e, naturalmente, vai precisar dessa contribuição de altura. Então isso indica que na nossa fórmula eu venho lá e escrevo WG no item A igual a MG, que multiplica, agora eu posso apagar esse desenho aí, L, que multiplica 1 menos o cosseno de θ0. E aí com isso eu posso lançar os dados nessa estrutura de problema e resolver o nosso exercício. Então, quando eu lanço os dados aí para efeito, vamos pegar eles aqui mais uma vez, né? Vamos pegar esses dados que nós temos aí. Nós temos que a massa é de 5, né? 5 quilos, gravidade 9,8, o comprimento nós temos aí, ele é dado como 2,
e que multiplica 1 menos o cosseno de θ, que é o cosseno de 30 graus, e aí que nos foi fornecido. Fazendo todos os cálculos que nós temos aí à disposição, todos esses dados que são gerados, nós vamos chegar aí no valor de W da força gravitacional de 13,1 joules. Essa aqui é a resposta do item A. E aí a grande sacada do problema é você fazer essa transição, escrevendo a distância em termos de H como L menos L cosseno θ. Feito isso, você resolveria o problema sem muitos dramas, né? No item B, o que ele quer aí para cálculo é a variação de energia potencial do sistema bola-terra. Então nós sabemos que essa variação ΔU no item B é escrito por definição como sendo o negativo do trabalho, né? Se você busca as informações das equações que nós trabalhamos lá no último vídeo da última aula, nós temos que o ΔU então é na verdade a contribuição da resposta do item B, do item A, ou seja, menos 13,1 joules. Bom, no item C, ele pergunta o seguinte, ele quer saber se a energia potencial gravitacional é tomada como zero, no ponto mais baixo da circunferência, qual é o seu valor no momento em que a bola é liberada? Então, se ele vai trabalhar como zero no ponto mais baixo, mais uma vez, o ponto mais baixo, se a gente pensar naquela figura que nós desenhamos agora há pouco, fazendo ela aqui em perspectiva, né? O ponto mais baixo estaria associado a quem? A posição onde Y aqui, ó, é justamente dado por quem? Pela minha posição H, que é aquele H que nós comentamos na última formulação no item A. Então aqui o que eu precisaria fazer é basicamente calcular no item C a mesma coisa que nós fizemos no item A. Então o aqui seria mg vezes o H, no caso o H é o mg que multiplica L, 1 menos o cosseno de θ. Então se nós aplicarmos a mesma formulação do item A, nós chegamos à conclusão aí que no item C a resposta é também 13,1 joules. E é isso que finaliza o nosso exercício no item C. Essa é a ideia. Bom, no item D, ele pergunta o seguinte, né? Ele faz o questionamento, olha, os valores das respostas dos itens A e C aumentam, diminuem ou permanecem os mesmos se o ângulo vai aumentar ou diminuir. Então, mais uma vez, a gente precisa dessa figura aqui. Então, a gente vai pensar todo o exercício centrado nela, né? Nessa figura em θ, onde você tem a massa mg com uma velocidade inicial. Essa é a ideia que eu tenho que explorar sempre que o exercício estiver mencionando. Bom, vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Não. Então, o que acontece? Se θ aumenta, intuitivamente, se esse θ aumentar, o que intuitivamente vai acontecer com o H? O H que nós temos aqui, que é essa distância. Se o θ aumenta, o H naturalmente vai aumentar. Ou seja, θ aumenta, isso vai implicar em H aumentando. Agora, se esse θ aumenta, o que acontece como consequência com o cosseno de θ, que está lá naquela informação do nosso W, da nossa força gravitacional mg, L, 1 menos o cosseno de θ? Aí você pode pensar de forma bem resumida num ciclo trigonométrico, onde você tem as contribuições das contagens de seno e cosseno. Você sabe que o eixo x é eixo dedicado a cosseno, é cosseno de uma função em x, coloca aqui, e o seno em x de uma função, e aí você tem a contribuição em θ. O que você sabe é que no endereço geométrico de θ, a contribuição de cosseno está aqui no eixo x e de seno no eixo y. Então, quando o θ aumenta, ou seja, quando o deslocamento do ponto P vai aqui nesse desenho primeiro quadrante,
que acontece com a função de cosseno? Ela começa a diminuir. Então o cosseno de θ diminui. Por sua vez, o que vai acontecer com 1 menos cosseno de θ é, se o θ diminui, então essa contribuição aqui ela vai o quê? Aumentar. É essa que é a formulação que me permite me dizer o que ocorre. Então, nesse caso específico, quando você analisa os dois itens, os itens A e C aumentam, né? Mas a resposta do item B vai aumentar em termos se nós considerarmos o valor absoluto. Tudo por quê? Tudo pelo fato de que no desenho do nosso pêndulo, da nossa estrutura em massa, o θ aumentando vai incluir, na verdade, uma diminuição do cosseno. Por sua vez, um aumento de 1 menos o cosseno. É isso que acontece e isso finaliza aí no nosso cálculo exercício 1. Né? O exercício 1 falava dessas representações. Então agora vamos para o exercício 2. Né? O exercício 2 já é um exercício, né, menos geométrico e mais aplicado, né, às nossas expressões. Então, vamos lá. No exercício 2 ele menciona o seguinte, olha, uma esfera, vamos apagar aqui. Exercício 2, né? Ele menciona assim, uma esfera de 5 gramas, então uma esferinha de 5 gramas, é lançada verticalmente para cima usando a espingarda de mola. Então ela é lançada para cima, nesse sentido. Bom, aí ele menciona o seguinte, a mola deve ser comprimida a 8 centímetros, então tem uma pequena compressão aqui na mola, vamos pensar aqui. E aí sempre uma estratégia você pensar num desenho, num diagrama que especifica o que você queira, de modo a que a bola toque o alvo 20 metros acima da posição, né, do momento em que ela foi comprimida. Né? No caso não é bola de gude, escreve bola de gude, mas pode pensar numa esfera. Bom, o que ele quer no item A é qual é a variação de energia potencial do sistema bola de gude ou esfera Terra durante a subida de 20 metros. É isso que ele quer. Então, se ele quer essa informação, no ponto mais alto, o que vai acontecer à medida que você joga a esfera? Ela vai ganhar energia potencial. Lembra que nós comentamos lá na nossa primeira aula a ganho de energia potencial porque há remoção de energia cinética devido, né, à ação da força gravitacional. Então o que você tem é que o nosso U aí, ele é representado, energia potencial, como mg vezes h. E aí se você pegar os dados do problema, que te dá, no caso ΔU, né, ele vai te gerar lá 5 gramas. Então você joga nos termos internacional, 5 vezes 10 a menos 3, gravidade 9,8, essa altura aí que ele menciona é 20 metros. Então o nosso ΔU aí, ele vai produzir um resultado numérico de 0,98 joules, né? É isso que ele nos retorna aí no item A desse exercício. É isso que ele informa para a gente. Tá? A raiz do problema está associada ao fato de que à medida que você lança a bola, a esfera, né, a bola de gude, ela vai ganhando energia potencial com a perda de energia cinética. No item B, o que nós temos aqui? Ele menciona o seguinte, qual é a variação de energia potencial elástica agora da mola durante o lançamento dessa bolinha de gude. Então o que acontece? O que a gente imagina nessa situação? De acordo com, né, a lei de conservação de energia, né, quando você lança essa esfera, a energia cinética nesse ponto é quanto? É zero. Então o que você tem é que, por conservação de movimento, a energia, né, potencial, vamos pensar assim, né, energia potencial gravitacional e a elástica, por conservação de movimento, tem que ser igual a quanto? A zero. Por quê?
Porque lá no ponto de lançamento você não tem contribuição de energia cinética, você só tem contribuição de energia potencial gravitacional. Então você pode afirmar que a energia, no caso aí da mola, que ele está mencionando, né, é a variação de energia potencial elástica dela, ou seja, é ΔU igual a menos delta do UG. Então isso daqui me retorna que no caso o resultado é o que eu fiz no item A, porém negativo. E mais uma vez por quê? Porque o ponto-chave na resolução desse item é pensar que no ponto de lançamento você não tem energia cinética, então você só tem contribuição de energia potencial gravitacional. Então, pela conservação de movimento, como a somatória dessas energias é nula, basta isolar uma para que eu possa representar o resultado da outra. Essa é que é a ideia. Bom, no item C, ele pergunta o seguinte, qual é a constante elástica da mola? Então lá, quando nós começamos a explicar a energia potencial, nós comentamos, inclusive para mostrar, né, voltando lá no que nós fizemos no último vídeo, que a força, né, que a gente quer, lembra? Ela é uma variação da energia potencial em termos da distância. E aí nós demonstramos que essa equação estava correta para casos onde nós tínhamos um sistema associado a uma contribuição massa-mola e um sistema associado à ação de uma força gravitacional. E aí mostramos o seguinte, que U, energia potencial, é da forma kx² sobre 2, porque daí, ao derivar essa função, nós tínhamos, na verdade, a representação da lei de Hooke, né, onde a ação da força é proporcional à contração de extensão de uma mola. Então, nesse item, o que ele quer é calcular o K. Então, se eu quero o K, eu, na verdade, vou pegar o 2, multiplicar por U e dividir por x². Então, daqui, fazendo as contas e substituindo os dados que eu tenho no enunciado, eu tenho o seguinte, eu tenho 0,98, né, multiplicado por 2, e aí o meu x que eu menciono, ele está mencionando aqui, deixa eu ver na lista, que é 8 centímetros, né, a compressão realizada nessa mola. Então aqui eu tenho 8 vezes 10 a menos 2. Elevando isso aqui ao quadrado e calculando esse meu K, eu tenho que o K calculado aí vai ser da ordem de... Na verdade, isso daqui corresponde, deixa eu ver aqui, isso mesmo, 2 vezes isso, correto. Então, do jeito que eu fiz aqui, 2 vezes... Então, até 0,98 é toda a energia potencial que eu tenho associada ao processo. Então, 2 vezes 0,98, tá certinho. E aí, calculando esse K, aí eu preciso de uma calculadora. Vamos calcular isso daqui. Deixa eu ver aqui, vai dar em torno de, se eu não tiver feito conta errada... Vou pegar aqui a calculadora. É 2 vezes 0,98 dividido por 8 ESP menos 2 ao quadrado. Então você tem aí, né, em notação científica, 0,3, né? 0,3, 2,98, tá certo? 8 vezes 10, tá certo, 8 vezes 10, peraí, 2 vezes 0,98 dividido, eu estava esquecendo aqui o 98, dividido por 0,08 ao quadrado. Isso, agora sim, então tá certo, 306,25, e aí eu tenho Newton metros. Essa é a representação da conta e o que vai me permitir resolver aí o item C desse exercício, né, dessa lista. Beleza? Então vamos lá. O próximo cálculo que nós precisamos fazer aí envolve o exercício 3. É um exercício agora que tem uma contribuição de uma integral.
para a resolução. Esse é o processo que a gente vai executar. Porque, nós vamos explicar agora, ele menciona o seguinte, né, no exercício 3. Uma corda uniforme com 25 centímetros de comprimento e 15 gramas de massa está presa horizontalmente em um teto. Então imagina, vamos pensar numa estrutura, uma casa, né, um galpão em perspectiva. Vamos pensar aqui. E aí aqui o teto tem uma corda presa aqui. E mais tarde ela é pendurada verticalmente, apenas uma das extremidades. Então depois de um tempo, essa mola é pendurada verticalmente. É isso que ele menciona. Qual é a variação de energia potencial devido a essa mudança de posição? É isso que ele está querendo que eu calcule nesse exercício. É essa a formulação. Então, para que eu faça esse exercício aí, e aí quando eu estou mudando de posição, é na verdade uma variação do uso da equação de energia potencial da forma mg vezes h. A questão aqui é que eu estou trabalhando com uma corda de tamanho infinitesimal. Então, para que eu possa fazer esse exercício aí, eu vou pensar no seguinte, olha, como eu estou trabalhando numa estrutura que é linear, ela possui, e aí seria um ponto de partida, uma densidade, que eu vou chamar de lambda. Essa densidade, normalmente a gente associa com o comprimento de massa, com associação de massa com volume. Como eu estou mencionando apenas aqui uma representação de uma corda que é linear, então eu vou trabalhar com uma estrutura da forma mH. Ou seja, essa minha representação de m de massa pode ser escrita dessa maneira que eu estou aqui executando. O próximo passo aí é pensar o seguinte, olha, o meu du então, ele pode ser escrito, claro, com um menos, um lambda, que está associado a essa estrutura que eu estou executando aqui, que vai multiplicar quem? Um x dx, vamos fazer aqui desse lado, o nosso ΔU então, vai ser um menos lambda g x dx. Agora, por que eu estou mencionando representação dessa forma? E aí você vai imaginar por quê. Gravidade está aqui. A contribuição infinitesimal de lambda está aqui, m sobre h. Tá, m sobre h. M é a massa da estrutura envolvida, no caso aqui é a corda, e h é a ação da altura. Só que quando eu estou calculando em termos de um x dx, eu estou, na verdade, calculando o elemento infinitesimal dessa corda, quando ela muda de posição. Então, o próximo passo, mediante o que eu vou executar no processo, é basicamente associar essa minha contribuição, que a gente vai chamar aí, né, ΔU, em termos de um U qualquer, como sendo a integral dessa estrutura. Por quê? Porque, na verdade, eu vou pegar elemento infinitesimal dessa corda e trabalhar como se fosse algo contínuo. Então, nesse contexto, nessa expressão, o que eu tenho, na verdade, é o seguinte, eu vou pegar o meu U e vou integrar a função que eu tenho, que é menos lambda, né? Aí eu tenho x, g dx. Então daqui, como a integral toda é feita em x, e aí eu vou calcular pela extensão da corda, que é de 0 até h, então meu U, né, minha energia gerada aí, é menos lambda g, x quadrado sobre 2, que vai ser calculado de 0 até h. Por sua vez, então, o U vai ser igual a menos, né, lambda g vezes h ao quadrado sobre 2. Pegando os dados que eu tenho do problema aí, e aí imaginando que agora eu já sei mensurar o que é esse lambda, eu venho, e lá na substituição que eu fiz, eu escrevi ele como m sobre h, eu posso vir aqui, ó, e reescrevê-lo como U igual a menos mgh ao quadrado sobre 2h. Sobre 2h não, perdão, sobre 2m, que o lambda eu estou chamando aqui m sobre h, isso. Aí daqui eu cancelo h ao quadrado com h, e eu tenho que é menos mgh sobre 2. Então daqui
eu tenho que, se eu substituir os dados que me foi fornecido, a massa, né, eu tenho que o meu Uzinho aí vai ser da ordem, fazendo as contas aqui, pegando a calculadora, de menos 0,018 joules. E aí eu tenho resolvido esse exercício 3. Por que que a representação foi mediante uma integral? Porque a forma que eu tenho desenvolvido a montagem, ou seja, um elemento infinitesimal de corda, seria mais interessante que nós desenvolvêssemos através de integral. Por quê? Porque a mudança de posição do teto para uma posição vertical acompanha a variação infinitesimal a partir do quê? Da altura no qual esse objeto foi colocado. Essa que é a ideia. Então daqui, nós vamos para o último exercício. Exercício 4 dessa lista aí. E ele menciona o seguinte, determine o trabalho realizado pelo campo gravitacional, exercício 4. E aí ele dá a representação do campo gravitacional como sendo menos m grande, g, constante gravitacional, na direção x, vetorial, sobre x ao cubo, módulo de x ao cubo. E aí ele quer calcular o trabalho realizado por esse campo para mover uma partícula da posição 3, 4, 12, né? Da posição 3, 4, 12 para o ponto 2, 2, 0. É isso que ele quer que eu faça, né? Bom, ao longo da curva suave por partes em C. Então, o que eu preciso para resolver esse exercício aí é basicamente pensar em que o campo envolvido, o campo gravitacional, é um campo do tipo que nós comentamos conservativo, né? Ou seja, num campo conservativo, o trabalho que eu preciso calcular não depende da trajetória entre os pontos. Ou seja, se esses dois pontos estão localizados no espaço, eu não preciso saber se ele foi por esse caminho, se foi por esse caminho, se foi por esse caminho. Eu dependo apenas dos pontos iniciais e finais. Ou seja, tecnicamente, o que eu quero calcular é, na verdade, uma condição onde o meu f ele é o gradiente, ou seja, ele é a derivada parcial de uma função f. Em outras palavras, ele é, de fato, essa função quando eu posso escrevê-la como gradiente, como a derivada de uma função f qualquer. Claro, essa f qualquer é uma função que satisfaz essas condições. Não é difícil pensar nessa função, por quê? Porque a ação da força gravitacional aqui é direcionada ao centro. Aqui você observa que à medida que você aumenta a distância, essa força vai diminuindo. Então a ideia aqui seria pensar da seguinte forma, para você observar que a sua equação fica correta. Eu tenho que encontrar essa função f. Essa função f, escrita em módulo, ela é na verdade um vetor de posição x, que é esse vetor, que eu posso escrever em termos dos vetores, das posições x, y, z, uma vez que eu estou no espaço. Ou, se preferir, escrever como x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Então, a função que está associada a essa contribuição pode, e é bem natural que eu pense que seja uma função do qual eu consiga derivar e representá-la através do uso de mecanismos que envolvem, por exemplo, a regra da cadeia. Mas por que eu posso pensar nessa formulação? Bom, a minha função lá em x, em f, ela é escrita com uma contribuição que vai envolver o que eu já sei lá em cima de uma constante da forma m pequeno, m grande g, e aqui embaixo eu tenho uma função que é da forma x² mais y² mais z², uma vez que essa função aqui está sendo representada pela métrica em x. Bom, se eu pegar e trabalhar com essa função em termos de uma constante u igual a x2 mais y2 mais z2, e pensar na minha f candidato, é isso que eu estou pensando agora. Numa função do tipo
f igual a um a qualquer, que seria esse m grande, m pequeno e g. Você simplesmente substituindo essa função e pensando nela, que essa função candidata seja da forma raiz quadrada, e aí por que eu vou escrever dessa forma? Olha, o módulo de x ele é escrito para a gente como um x ao cubo. Isso nada mais é escrever o módulo de x como sendo a raiz quadrada de x. Ao cubo significa que esse cara está escrito ao cubo. Então isso indica que a formulação da minha função candidata a f é uma função que tenha esse formato. Ao m grande, m pequeno e g, só estou chamando isso aqui de uma constante a para economizar a notação. Então essa função aqui, que eu chamei de x2 mais y2 mais e2, ela poderia ser escrita como uma função raiz quadrada de u. E aí se justifica o porquê que eu estou falando de uma regra da cadeia. Porque, na verdade, quando eu calculo a derivada parcial de uma função, o gradiente, eu estou calculando que a derivada parcial de cada um dos contribuintes em relação a x, mais y, mais uma contribuição em z. É isso que eu estou, na verdade, mencionando. Então, como a natureza das funções é a mesma, porque você está trabalhando com a mesma potência, se eu derivar uma e perceber que ela tem o mesmo formato da função que eu estou pensando, que na verdade é f grande, que é com o módulo de x ao cubo, então eu resolvi o meu problema. Então na prática o que eu vou fazer aqui é o seguinte, é usar a regra cadeia e pensar que, olha, se eu derivar minha f com respeito à minha função em x, isso é a derivada de f com relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. E aí, para fazer esse processo, eu tenho o seguinte, olha, eu vou derivar a função. Então, se eu derivo meu f em relação a u, então, na verdade, eu estou fazendo isso aqui, ó, a vezes u elevado a menos meio, quando eu inverto jogando o u aqui para cima. Então, ao derivar o f em relação a u, essa derivada me produz quanto? Olha, menos, cai à frente, menos meio, vezes u elevado a menos 3 meios. Por quê? Porque você perde um grau, ele fica negativo. O a, que é aquele g grande, m grande, m pequeno, repito. E na sequência eu tenho que derivar o u em relação a x. Então se eu derivo u em relação a x, eu tenho quanto? 2x. Daqui eu cancelo, 2 e 2. E aí eu tenho o seguinte, olha. Quando eu retorno esse u para baixo, a minha contribuição da f em x fica escrita como? Fica menos esse a, que é aquela constante que eu tenho, multiplicado por x com u elevado a 3 sobre 2. Mas olha, isso aqui é o f de x igual a menos a vezes x, mais o u, que agora fica escrito o quê? Como x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 sobre 2. Olha a minha solução surgindo. Se eu observar que esse meu a é o g grande, m pequeno, e observar que a natureza das derivadas em y e z é a mesma coisa, então eu consigo mostrar que na verdade, de fato, a minha f grande, vou reproduzir ela aqui, que é menos g grande, m pequeno, em x, sobre o módulo de x ao cubo, é na verdade a mesma coisa que eu calcular o gradiente dessa função f pequeno, que é essa função que eu gerei aqui. Se você observar bem, sinal de menos, módulo de x ao cubo, que é a mesma coisa que x2, y2, z2 a 3 meios, por quê? Porque o módulo de x é igual a x elevado a meio, então ao cubo isso significa que eu vou escrever ao cubo, que vai me retornar x elevado a 3 sobre 2, e aqui a contribuição do vetor em x. Isso fica mais evidente se eu sugiro a função f. Né? Em casos diversos, existe um outro método que vocês ainda vão aprender, que envolve você calcular derivadas parciais de uma função relativa a outra quando você tem condições de campos conservativos. Nesse caso, nós estamos assumindo que a natureza da função, como é um campo gravitacional conservativo, eu poderia escrever dessa forma. Então, se eu consigo escrever a função nesse formato, dessa maneira que eu consegui gerar, então eu tenho condições agora de fazer o seguinte, olha, de calcular a integral
que me permite dizer como essa distância vai ser mensurada. Por quê? Porque se eu sei que meu f é igual ao gradiente de f pequeno, então lá, ao mostrar que um campo é conservativo, nós mostramos que a integral do campo em C é igual à integral desse campo aqui. Ora, se eu pensar que a integral de uma derivada é a primitiva, então eu vou trabalhar com uma função r que vai ser calculada de um ponto a outro, ou seja, de um ponto A até um ponto B. Bom, os pontos A e os pontos B nós temos, ou seja, é a distância de F220 pela variação da distância 3, 4 e 12. É isso que nós vamos ter que fazer. Ou seja, então daí o que eu preciso é jogar esses valores na função, trabalhando com ela na representação modular, né? F como sendo m pequeno, m grande, g grande, sobre x2 mais y2 mais e2 na raiz, que é o que nós fizemos lá, o que eu tenho é aplicar esses pontos nessa equação. Então, fazendo isso, calculando ponto a ponto, eu posso isolar m grande, m pequeno, perdão, g, multiplicar por quem? Por 1 menos a variação desses pontos. Então, eu vou colocar 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos 1 sobre 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Fazendo todas essas contas aí, eu vou chegar num ponto em que o meu f vai ser escrito como m pequeno, m grande, g grande, como sendo, fazendo as contas aí, aqui dá para fazer, acho que mentalmente, né? 1 sobre 2, 4, 4, 8, então vai dar raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2, menos 3 ao quadrado, 9, 16, com 9, 25, 169, né? Porque é 144 mais 25, 69, então 1 sobre 13. Então isso aqui, na verdade, é a função que me indica o trabalho necessário para calcular a distância que você tem de uma partícula percorrendo de um ponto a outro numa trajetória qualquer. E com isso a gente finaliza aí a lista 7 e os exercícios estão devidamente resolvidos. Beleza? É isso aí, se curtiu dá aquele like, né? Se inscreve no canal e muito obrigado. Valeu!